Bom, vamos falar então um pouquinho sobre parênteses, para a gente entender também essa aplicação. Parênteses, e é parênteses, é uma proparoxítona, tá? Não é parêntese, não é parêntese e etc. Beleza? Olha só, presta atenção aqui comigo. O que a gente vai tratar? Opa! Quando fala de parênteses. Bom, parênteses você sabe que é essa marcação aqui que isola elemento, né? Então, primeira coisa, a palavra-chave para parênteses é o quê? Isolar. Isolar o quê? Palavras, frases, locuções, tudo que pode ser, vamos dizer, ó, palavras, vamos colocar aqui, palavras, você vai entender já o termo que eu vou utilizar. Locuções, frases, tá? Com caráter explicativo, né? Com valor explicativo, vamos colocar assim, ó. Com valor explicativo. Mas você tem que pensar o seguinte: a gente vai isolar e ele vai aparecer como se fosse em um tom mais baixo. Eu acho que seria essa a ideia. Em um tom mais leve. Vamos colocar assim, tom mais leve. Por quê? Porque não está diretamente no corpo do texto. Destaca isso, ó. Não está diretamente no corpo. No corpo do texto, tá? Como assim? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Os jovens que vieram estavam todos preparados. Estavam todos preparados. Fizeram boas colocações. Veja, o que a gente fez aqui? A gente isolou por parênteses uma oração de tom explicativo, mas que não está no corpo do texto, ou seja, não recebe a enfatização que, por exemplo, as vírgulas deixariam. As vírgulas aqui colocadas deixariam estavam todos preparados no corpo do texto, como uma informação ali que faz parte, claro, aqui não é que não faça parte, que faz parte da leitura, mas ela tem um tonzinho a mais do que se estivesse entre parênteses. Quando está entre parênteses, não é que a gente ignora o que está na estrutura, mas é que a gente leva em um tom mais leve. É algo que está presente no texto, mas não é algo a ser exaltado no texto. É uma informação acessória ali colocada, uma informação a mais. Os jovens que vieram fizeram boas colocações, estavam todos preparados, tá vendo? Eu trago aqui com essa ideia uma explicação, mas ela fica num tom mais leve, ela não fica evidenciada no texto. Posso substituir por vírgulas? Posso. Posso substituir por travessões? Posso. Gramaticalmente vai estar correto, porque tudo que é explicativo precisa estar isolado, precisa estar pontuado. Só que perceba que o caráter de sentido modifica, muda o valor semântico. Por quê? Porque travessão vai trazer pá, vírgula vai trazer pá, parênteses vai trazer sabe? Seria essa a ideia. Gramaticalmente, eles cumprem a mesma função, ok? Mas semanticamente podem apresentar valores ali, intenções comunicativas que são diferentes. Então ele pode isolar, trazer esse tom mais leve. Às vezes, deixa eu até colocar aqui, ó. Às vezes até, ó, isolar pensamento do autor. Pensamento do autor. Eu adoro um pensamento do autor isolado por parênteses. Por exemplo, João era honesto. Embora não fosse meu preferido. Opa!
embora não fosse meu preferido, como os amigos, ó. João era honesto como os amigos, embora não fosse o meu preferido. Tá vendo aqui, ó? O uso desses parênteses tá isolando o quê? Um pensamento do autor, é uma informação a mais ali, ó. Embora não fosse o meu preferido. Percebe? Eu estou me intrometendo no texto. Eu estou me intrometendo no texto. A intromissão ali no texto faz o quê? Faz com que você perceba que eu tenho uma outra voz. É o pensamento do autor. Quando está marcado entre parênteses, fica muito mais fácil de a gente entender o pensamento do autor. Por quê? Porque tem autores na literatura que não fazem isso. Eles fazem o quê? Bota uma vírgula. João era honesto, vírgula, embora não fosse meu preferido, vírgula, como os amigos. Caramba, que confusão na hora de ler, né? Então fica muito melhor para isolar o pensamento do autor o quê? Parênteses. Entende? Então tem usos e usos. Ah, professora, mas se eu quiser eu posso trocar por travessão? Posso. Se eu quiser eu posso trocar por vírgula? Posso. Mas vai perder o caráter aqui do texto, né? Daquilo que ele intencionou. Fechou? Vai perder isso aí. Então você tem que entender qual é a intenção do uso dos parênteses aqui. Pensamento do autor. Calma aí que eu vou trazer mais pontos aqui. A gente pode também ter o uso dos parênteses. Deixa eu pegar aqui, ó. Para trazer significado, tá? Significados, por exemplo, de termos, de palavras, de expressões. Ah, você tem lá, vamos pegar aqui a palavra. O termo vou pegar uma palavra qualquer. Oh, meu Deus. Ou até em latim, né? Não, vou pegar aqui, ó. Recapitular. Aí você tem rever os capítulos, por exemplo. Refazer os capítulos. Significado do quê? Da palavra que foi colocada aqui. Tá? Da palavra que foi colocada aqui. Então, pode ser em latim, pode ser em inglês. Por exemplo, porque o homem era, sei lá, não sei, e coloca assim, happy, e aí coloca aqui, feliz, entre parênteses, sabe? O significado de palavra em inglês, palavra em português, palavra em latim. Parênteses às vezes também fazem isso. Isolam, provavelmente você já viu até revistas que eles colocam entre parênteses a idade das pessoas. João, abre parênteses, 43, fecha parênteses, a idade ali. São todos elementos que trazem significados, ou seja, significados são explicações, né, gente? Significados são explicações. Volta para cá. Então, acaba cumprindo a mesma função. Né? Então, só tem que tomar cuidado, às vezes, para colocar o nome de obras no final de textos lá. Tem lá a escrita do texto, por exemplo. Tem lá a escrita do texto, e aí lá no finalzinho o autor. João da Silva, tá ali. Sabe? Entre parênteses, a gente utiliza para isolar também, trazer a autoria de alguém. Então é mais simples, ok?